Isso mesmo. Com verdade. Boa tarde. Mais um dia de trabalhos aqui, nesse local tão gostoso que nos acolhem com tanto amor, né? Antes de mais nada, nós vamos dar aqueles recadinhos de sempre, agradecendo a participação na nossa cesta básica, dessas 90 famílias atendidas. Então, é sempre bem-vinda aquela ajuda de vocês. Lembrando também que a casa tem todo o trabalho de recebimento da gente aqui, nas palestras, nos passes, no plantão de atendimento, nos cursos, final de ano, né? Então já tem essa questão aí do preparatório, mas não necessariamente já no começo do ano, ingressar aí no primeiro ano, porque a gente chega aqui, ouve tanta coisa boa, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, não deixar só mastigadinho. Vamos lá, investigar. Porque olha, se a gente estiver trazendo um monte de coisa aqui e a gente fala, vocês têm uma dúvida? Ah, ninguém tem dúvida. Então, eu deduzo que estamos lendo bastante em casa, né? Mas, brincadeira à parte, é a casa se colocando aí para ajudar a gente no entendimento dessa doutrina maravilhosa. Também agradecemos sempre quando vocês veem essas vibrações todas, né? Vocês colocam um nome lá e a gente depois faz a vibração, é para esses nomes também. Então vamos lá, nos engajando, nos colocando nesse trabalho que também tem a participação de todos vocês. Então, nesse momento, a gente vai falar também da sacolinha de Natal. Nós estamos fazendo agora, para até viabilizar a ajuda, né, de todos, só o brinquedo. Gente, é uma alegria quando a gente pega aquela sacolinha, né, sem conhecer a criança, e a gente vai lá, compra como se fosse para um filho da gente. Então, está aí, já estão disponíveis, tá, os cartõezinhos, a gente espera a colaboração, tá bom? Nós estamos iniciando essa campanha agora. Então, recados dados, nós vamos respirando profundamente, nos colocando da melhor forma possível, em sintonia com este ambiente que foi preparado com tanto amor e carinho pela espiritualidade. Sabemos que no momento que adentramos aqui, nós já estamos recebendo toda essa paz, toda essa harmonia, todas essas vibrações desses queridos amigos. Então, nós vamos mais uma vez elevando pensamento ao Pai Criador, agradecendo a dádiva da vida por estarmos nessa escola chamada Terra, aproveitando tudo aquilo que podemos para o nosso desenvolvimento moral e intelectual, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos sempre tão presentes na nossa vida. É o caminho, o meio que nós vamos nos desenvolver para a espiritualidade. E também vamos agradecer aos nossos queridos companheiros desencarnados que sempre torcem para o nosso melhor. E dessa forma, tranquilos que estamos, nós vamos iniciar a palestra da tarde, para não perder a humanidade. A Leda, então, fará essa colocação para a gente. Bom, boa tarde a todos, queridos, né? Já nos vimos, nos cumprimentamos. Então, para não perder a humanidade, primeiro nós temos que saber o que é a humanidade, o que é ser, em que sentido que se fala essa humanidade. Né? Humanidade não é somente um conjunto de homens, né? Mas o autor do texto, ele diz humanidade no sentido assim do homem com sensibilidade, com amor, com fraternidade. Para a gente não perder esse sentimento, porque dentro da humanidade, que é esse conjunto de homens, existem homens e homens. Homens sensíveis do bem de Deus e outros que ainda não chegaram a esse estágio evolutivo, né? Que terão que chegar. Então, a humanidade, nesse sentido, a gente foi buscar uma lenda
que é muito interessante. A gente fala, mas quer dizer que aqueles evoluídos espiritualmente, os sacerdotes, aqueles qualificados, os monges, esses são verdadeiramente humanos, né? E verdadeiramente que exercitam o amor. Então tem uma lenda oriental, a lenda do monge, que ela é muito interessante. Então ela conta o seguinte, que o monge, ele sai do monastério pela manhã com seu discípulo para ir à cidade fazer as suas obrigações na cidade. Eles resolvem fazer todas as obrigações e, ao entardecer, eles sobem de volta ao monastério, o monge e o discípulo. Como a gente sabe, o monastério, ele fica sempre no alto de uma colina, né? E você vai circundando a estrada para chegar no alto. E voltando ao monastério, eles encontram uma pessoa caída na estrada, eles ouvem o gemido daquele caído. Aí o discípulo fala, mestre, tem alguém precisando de socorro, é importante que a gente pare e ajude. Aí o mestre responde, agora a necessidade é cuidarmos de nós mesmos, porque estava ameaçando nevar. E a gente sabe que a neve dificulta o caminhar, porque ela é pesada, afunda o pé. Então estava preparando uma tempestade de neve. Agora, o importante é nós cuidarmos de nós. Se alguém, porventura, está caído, é fruto das suas próprias escolhas. Não cabe a nós auxiliar. Foi ele que escolheu. E o mestre continua seguindo, subindo, para poder conseguir chegar ao monastério antes que caísse realmente, que eles conseguissem caminhar por causa da tempestade. O discípulo então segue o mestre, ele dá alguns passos, mas ele não se conforma de ter deixado esse homem caído no caminho. Aí o mestre continua e o discípulo volta, recolhe aquele homem caído na beira da estrada, ata, né, com as suas vestes, rasga suas vestes, ata no seu ombro e continua a caminhada. Quando ele vai caminhando com muito sacrifício, a neve caindo com mais intensidade, ele caminhando com sacrifício, de repente ele tropeça em algo e cai. Quando ele tropeça, ele vai ver qual foi o motivo, qual foi o obstáculo que o derrubou no chão. Ele percebe que é o seu mestre, que está ali morto, congelado, porque ele não teve forças para chegar até o monastério, né? Então, eles dizem o seguinte, nessa lenda, quando nós pensamos que estamos ajudando ao outro, é a nós que nós estamos auxiliando. Imagine se a espiritualidade achasse que as nossas dificuldades fossem as nossas escolhas e não nos socorresse. Será que é isso que acontece conosco? Ou os espíritos usam de humanidade para conosco, nesse sentido de fraternidade e de amor? Usam ou não usam? Como Jesus usava, né? Quando ele fazia as suas curas, ele expulsava aqueles espíritos do mal, ele não procurava saber se merecia, se não merecia. Ele fazia e exortava para que continuasse a caminhada e não pecasse mais. Então não é esse tipo de atitude que a espiritualidade tem conosco, que cada um cuide de si. Então, se pergunta, quem foi mais humano, mais fraterno, que usou mais o amor? Foi o mestre ou foi o discípulo? O discípulo que os dois socorreu. Então, para ser humano e ser fraterno, não precisa de título. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Não. Muitos fazem por obrigação, fazem um estardalhaço e não representa nada as suas obras diante de Deus, porque está fazendo para que os homens o vejam, né? Faz, como diz lá no Evangelho, fazer o bem sem ostentação. Então, a humanidade é quando nós fazemos o bem sem nos preocuparmos. Como discípulo, ele não se preocupou com nada. Ele prosseguiu, continuou. Então dizem que a palavra que impulsiona a humanidade é a fraternidade, que nada mais é do que o amor. A fraternidade, a caridade é o amor em movimento. É a melhor definição de amor que tem. É a caridade, é o amor em movimento. É fazer o bem para o outro. Joana de Ângeles dá uma definição maravilhosa de amor. Ela diz que é o hálito de Deus. Então, quando a gente fala
de caridade, de humanidade, de fraternidade, ela vai oposta ao egoísmo. Quando nós deixamos o egoísmo, quando nós deixamos de nós para pensar no outro, porque quem é o egoísta? O egoísta é aquele que quer só para si, que não pensa no próximo, não é caridoso, não é humano com o semelhante. Então é egoísta. Lá no Livro dos Espíritos, numa das questões, Allan Kardec pergunta qual é o pior dos vícios que a humanidade pode ter. E os espíritos respondem, é o egoísmo, pior dos vícios, lá no Livro dos Espíritos. Aí a gente não tinha entendido isso, como o egoísmo, o pior dos vícios, né? Mas e a inveja? O que é inveja? É o egoísmo. Eu invejo o outro porque eu acho que ele tem aquilo que eu deveria ter, eu não tenho. O que é, por exemplo, o orgulho? Eu me acho melhor que os outros. Eu sou egoísta, porque eu acho que eu sou melhor que os demais. O que é, por exemplo, o ódio? Nós não vamos falar todos, não se preocupe não, mas o que é o ódio? Né? O que é o ódio? Como que começa? O ódio não nasce o ódio. É um sentimento que ele começa com uma mágoa, com um rancor. E normalmente começa de alguma forma adversa daquilo que eu penso. Eu me magoo com o quê? Quando o outro faz, não é de acordo com o que eu acho que deveria fazer. O que é isso? Quando que eu fico com rancor de alguém, porque agiu de uma determinada maneira que eu acho que não deveria agir. Então, eu acho que eu estou certa e o outro errado. Então, a gente vai fazendo esse estudo e realmente o egoísmo, quando eu acho que eu estou certa, que eu sou melhor ou que eu mereço tudo, realmente é o pior dos vícios que nós temos. Então, o texto fala dessa fraternidade, né? Mesmo quando se pergunta para os espíritos, então quer dizer que basta não, para ser humano, exercitar o amor, basta não fazer o mal? Não, os espíritos dizem não, de forma alguma. É necessário fazer o bem no limite das suas forças. É necessário, porque cada um vai responder pelo mal que causou por causa do bem que deixou de fazer. Às vezes a gente deixa de fazer o bem e causa um mal. Então, mesmo deixando de fazer o bem, a gente é responsável por esse mal. Então, é uma coisa maravilhosa, porque esse amor, essa caridade, né, essa humanidade em forma de fraternidade, ela nos conecta com Deus. E a gente fala a necessidade que o homem tem de Deus. Aqueles dois homens que eu falei, tem homens que já exercitam amor e tem aqueles que ainda não exercitam. Todos têm essa necessidade, porque o caminho de todos é inexorável, vai ser para o Criador. Essa luz, a gente fala do fototropismo das plantas. A gente põe uma plantinha, não uma planta artificial, ela fica no mesmo lugar. Mas se essa plantinha fosse viva, por exemplo, ela não estaria desse jeito. Ela estaria direcionada para a luz da janela. É assim que acontece em casa, quando a gente tem uma planta. Ela vai para a luz. Então, se no reino vegetal há necessidade da luz, no reino hominal, a nossa humanidade, ela necessita como essência para a sua sobrevivência, a luz divina. Então, o fototropismo da planta, do homem, é o deutropismo, a necessidade de Deus. Então, tem até uma frase que o pessoal assim no interior gosta muito de falar, né? A brasa que se afasta da fogueira tende a se apagar. Não é assim que se fala no interior? A brasa que afasta da fogueira tende a se apagar. Por quê? Porque ela fica sozinha ali. E o homem que se afasta de Deus tende a se perder no caminho da vida, porque não tem uma direção, não tem um rumo, né? Que é essa energia que a gente precisa. Então, essa humanidade, nós temos que encarar nessa forma de amor em dois sentidos. Para com Deus e para com o próximo. Para com Deus, a maior forma de ser humano para com Deus é a nossa gratidão por tudo que Ele nos oferece. Se nós fôssemos falar das infinitas dádivas que Deus nos proporciona, nós ficaríamos aqui, não digo à tarde, mas a semana, de tanto que nós temos. Começar a nossa vida, a vida que Deus nos proporciona. Imagine que nós começamos com 2 células.
um óvulo e um espermatozoide. Começa a divisão dessas células de uma forma magnânima, de uma forma perfeita, equilibrada, e que cada uma vai se dividindo, se multiplicando e multiplicando, e cada célula vai formar aquilo que necessita para nós termos hoje esse nosso organismo. É o sistema nervoso, os ossos, a pele, enfim, e aí fora vai. Então a vida, esse organismo físico temporário, sim, né, que abriga o nosso espírito, que nós temos, ele é estudado com perfeição, é a máquina mais perfeita, que homem nenhum ainda conseguiu reproduzir, que Deus nos dá, a vida. E aí a gente vai falando tantas coisas, através dessa vida, as reencarnações, que vamos nos melhorando, vamos nos entendendo. Quando a gente fala da humanidade, olha por onde caminha a humanidade. A humanidade vem dos primórdios, desde aqueles tempos lá primitivos da Terra. Nós estamos caminhando, o nosso organismo físico melhorando. Lembram dos primatas? Que mal se diferenciava dos macacos, né? Que tinham os braços compridos, o corpo coberto de pelo, né? Hoje estamos um pouquinho diferentes, um pouquinho melhor. Já dá para sair na foto sem um Photoshop, né? Já deu uma melhoradinha, né? Temos um pouquinho, já não tem mais aquele organismo que ela tudo vai progredindo. Tudo vai aperfeiçoando, a saúde, a nossa moradia, os benefícios que Deus nos dá. Então, esse amor que nós temos com Deus, ele tem que ser um amor no sentido da gratidão. Então, cada um de nós sempre lembrar que, em vez da queixa, de nos queixarmos de algumas coisas, olhar para tudo que nós temos. A gente não pode esquecer da época que nós estamos, na primavera. Dá uma olhadinha do lado, saindo na rua, na calçada, às vezes um terreno baldio, num cantinho, coberto de flores, né? Esse nosso país abençoado, maravilhoso, para nos acolher. As flores, diz o Espírito Joana de Ângeles, são a assinatura do autor da vida. Ele assina na forma de flor, ou seja, Deus, a sua obra, ele assina, ele registra que é dele através das flores da primavera que nós estamos. Então, cada vez que pensar numa escassez de qualquer monte, lembrar da abundância que nós temos, da abundância de graças, de benefícios. Então, esse é o amor para com Deus. Agora, o amor para com o próximo, nós temos que lembrar que quando amamos o próximo, nós precisamos começar do mais próximo, que somos nós mesmos. Então, para sermos humanos, nós temos que aprender a nos respeitar e aprender essa gratidão a Deus. Ser gratos ao Pai, porque nós temos o DNA divino. Então, quando nós somos subsidiados, principalmente com todos esses esclarecimentos, esses ensinamentos que a doutrina nos dá, dessas possibilidades que temos vida após vida, de melhorar, de nos corrigirmos, todas essas bênçãos de Deus, então nos respeitarmos, nos desculparmos daquilo que ainda não conseguimos acertar e procurar cada vez fazer melhor. É o melhor compromisso com Deus. O que Deus quer de nós, cada um de nós, seus filhos, que são únicos, que ele cria, ele não joga semente assim e cria de monte. Ele cria um por um. Então o que ele quer de nós? Ele quer alegria. Ele quer que nós sejamos alegres, ele quer que nós sejamos felizes. Então, a melhor forma é de aproveitar essa vida, essa oportunidade, essa existência, enquanto nós estamos aqui. Porque quando a gente vai fazer uma avaliação de uma pessoa que já está deixando essa vida, qual que é o maior ressentimento que elas têm? O maior arrependimento? Os abraços que não deram, as lágrimas que não secaram, aquelas pazes que não foram feitas ainda, aqueles resquícios, aquelas amarras que ainda estão, percebendo que estão partindo e deixaram por fazer muitas obras. Ninguém pensa no carro que ficou na garagem, no móvel que não trocou, no celular que não é de última geração. Não. Pensa nessa parte espiritual, emocional, nessa parte psíquica,
que é do espírito, que o psiquismo é do espírito. Isso ligado ao verdadeiro sentido da vida. Não material, mas o espiritual. Então, essa necessidade nossa para conosco é a primeira. E saindo de nós, o próximo, mais próximo, que temos que ser humanos, é a nossa família, que a gente sempre diz. Que é onde nós chegamos, que é aquele nosso lar, que Jesus chama de templo. Os espíritos chamam, André Luiz chama de oficina de reparação. Olha, ele fala Jesus fala de templo. André Luiz fala oficina de reparação. Por quê? Porque é lá que nós temos que reparar. A gente dentro do lar, para ser humano, a gente pensa, qualquer dia eu ainda vou construir um abrigo para idoso. Eu ainda vou... isso quando a gente ainda não faz barganha com Deus. Mas eu gostaria de ganhar na loto, porque eu vou deixar uma parte para cá, para lá. A gente barganha com Deus como se Ele precisasse disso, né? Então, a gente faz projetos para fora, mas o nosso compromisso, o nosso acordo com a divindade, justamente está nesse templo e nessa oficina de reparação, que é a nossa família. E ali que nós encontramos as dificuldades, ali que muitas vezes temos aqueles que convivem conosco ainda que pensam de maneira diferente. Lembra que nós falamos, o ódio não começa por ódio, começa por uma dissensão, por um rancor, por uma mágoa, isso vai crescendo. Se eu não combato esse inimigo espiritual mortal, que nos leva à morte espiritual, porque nos faz estacionar nessa estrada, aí fica difícil a minha caminhada. Então, às vezes eu quero fazer fora, mas o primeiro é o lar. E é o lar que forma e que transforma. A gente fala, a sociedade, a humanidade precisa ser transformada. Precisamos transformar, precisamos mudar. Mas ninguém muda o todo. Nós mudamos, começamos no micro, partindo para o macro. Sempre assim, do menor para o maior, né? Então, nesses exemplos, nessa convivência, especialmente nessa semana que nós estamos falando de ser humano, nós falamos dessa convivência com o Pai, da gratidão, com aqueles que estão ao nosso lado, família, depois o trabalho, depois a sociedade na forma de lazer, do grupo religioso que frequentamos. Mas nós temos que pensar que nesta sociedade estamos nós encarnados e tem os desencarnados. Então, nessa sexta-feira próxima, dia 2 de novembro, nós comemoramos o Dia dos Mortos. Nós espíritas comemoramos o Dia dos Mortos-Vivos. Porque para a doutrina espírita a gente sabe que não existe morte. Esses entes queridos que partiram, eles estão num outro patamar, continuam vivos. Então, a maior prova de amor, de humanidade nesse sentido de fraternidade, que nós podemos ter com eles, é sempre nesse sentido da prece. Lembrando deles, daqueles que partiram, com gratidão, com amor, lembrando sempre dos momentos bons. Então a gente fala, mas como é que eu posso fazer isso? Será que eu preciso ir no cemitério? O que vocês acham? É necessário? É um evento social até. É uma prática social ir ao cemitério. Quem se sente bem, muito bem, para pensar naquele ente querido no cemitério. Mas se eu estou na minha casa e eu lembro dele, eu não preciso levar uma flor no cemitério. Se eu colocar no vaso da minha casa uma flor, esse meu ente querido que partiu, ele vai receber esse meu amor tanto quanto se eu colocar no túmulo, que está vazio. Então a presença é pelo pensamento, a ligação a esse ente querido que não está aqui entre nós. No momento que estaremos juntos no futuro, que nos encontramos, sim, durante o sono físico, que lembramos, às vezes, nuances de sono, lembramos dessa estada que tivemos juntos, né? Que lembramos. Então, não é o local, é o pensamento, é a vibração que eu externo para que eu possa auxiliá-los, para que eu possa estar junto, permanecer junto. Nunca com desespero. Nunca com desespero. Por pior que tenha sido a partida,
por pior que tenha sido aqueles últimos momentos terminais, nunca lembrar daquele nosso ser amado numa situação de penúria, numa situação de desespero, de forma alguma. Sempre lembrando bem. Essa mentalização que a gente faz é envolto em luz, em energia, porque todo esse sentimento que nós externamos, do amor, de humanidade que nós estamos falando, é matéria. É matéria. E essa matéria, energia, ela chega até o alvo do nosso direcionamento, até esse ser amado. Então chega essa energia e eles recebem nessa forma de amor. Agora, como que nós gostamos de receber um presente, por exemplo? Quando alguma data, o nosso aniversário, tudo, como que a gente quer uma flor? A gente quer que venha com a haste cheia de espinho, para que a gente vá receber e fira a nossa mão? Não. A gente quer receber uma flor que já tenha sido tratada. Assim, a energia que a gente vai enviar para esses nossos seres amados na sexta-feira, essa energia de amor, de humanidade, de fraternidade. Essa energia que eles possam receber assim com gratidão, não com medo, não se machucando. Porque o desespero, ai, você poderia estar aqui, ai, porque partiu, isso de jeito nenhum. Isso muito mais do que uma oração, muito mais do que uma prece, esse ato de desespero influi muito aquele que está do outro lado. Porque ele sente essa nossa vibração e também se desequilibra. Né? Então é um dia de estarmos falando com esses nossos pares, lembrando, mentalizando, vibrando por eles, como a gente vai fazer hoje, né, Sandra? Nas vibrações, né, por aqueles que já não estão entre nós, né? Vibrando assim para que eles recebam essa nossa energia amorosa, esse nosso abraço, não como se aqui estivessem, porque aqui estão, porque o pensamento ele nos leva ao local. É através do pensamento. Então, através do pensamento deles, nosso, né, que chegamos a ele. Então, o texto que nos foi pedido para a gente falar sobre a tarde, para refletir sobre ele, para não perder a humanidade, ele diz também, né, que nós deixamos um pouco essa humanidade de lado. Ele diz o seguinte: quando essas mais diversas notícias nos chegam pelas redes sociais. Olha, até um texto do movimento espírita, né, da redação do movimento espírita, nos chega nesses termos. Né? Quando nos desequilibram essas notícias de caráter nocivo, como crimes, comportamentos exóticos e desequilíbrios das mais variadas formas que chegam até nós. Como corrupção, mortes que são banalizadas pela repetição de tanto ouvir noticiário, as redes sociais, né? Olha o que os espíritos dizem, nós vamos nos acostumando. Olha que tristeza, né? Olha que tristeza o processo que nós vamos passando de deteriorização da humanidade. Vamos nos acostumando. Então ele fala de 3 tópicos quando isso chega a nós, essas notícias através da rede social. Primeiro nos chocamos, eles dizem. Depois nos indignamos. Há um choque, há uma indignação e depois achamos normal. De tanta repetição que acontece. Então, os espíritos dizem, nenhuma violência é normal para a humanidade. Nenhuma. Não é da nossa natureza, os espíritos dizem. A nossa humanidade, a nossa sensibilidade, a grande maioria de nós somos pessoas do bem, que queremos agir corretamente e cumprir os nossos deveres. Na humanidade, a gente fala, não tem jeito, está assim, está assado. Avalie aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nós conhecemos. A maioria, pessoas do bem que querem aceitar, cumprir os seus deveres, diz o texto. Se alguns se permitem conduzir pelas suas fraquezas e enriquecem ilegalmente, são milhares os que honram seus empregos e salários trabalhando dignamente. Então, olha o que o texto diz. Alguns, pelas fraquezas, se enriquecem ilegalmente. E milhares honram
os seus empregos e seus salários. Então, de alguns para milhares. Então, essa proporção da nossa humanidade, a nossa proporção social. E ele encerra dizendo o seguinte: cultivemos nossa humanidade. Será através dela que compartilharemos o que trazemos de melhor em nossa alma. Não pelos nossos títulos, não por aquilo que conquistamos materialmente, mas pela maneira como agimos. Voltando lá na nossa lenda do monge com seu discípulo, esse discípulo que ajudou esse irmão a chegar ao monastério, chegaram os dois vivos, que ele tropeçou no seu mestre, que já tinha morrido. Chegaram os dois vivos ao monastério pelo calor de ele ajudar. Então os espíritos dizem, quando pensamos que estamos ajudando o outro, é a nós que estamos fazendo bem. Então a gente vê a diferença de um monge, né, e de um discípulo. E esse discípulo, o final desse conto, futuramente ele se torna um monge. E aí os seus discípulos, pela sua vez, perguntam para ele, qual é a melhor forma, a melhor maneira da gente manter a humanidade? E ele, por sua vez, esse ex-discípulo, hoje monge, ele responde, a melhor maneira de mantermos a nossa humanidade é sempre ter um fardo para carregar. Que Jesus nos abençoe. Bom, agora é o horário de vocês participarem. Com relação ao tema, alguém tem alguma dúvida? Vocês ficaram chocados também com esse finalzinho do fardo? Eu fiquei. Né? Então, passo para a Leda fazer as considerações finais. Muito bem. O fardo, nesse conto, são as nossas dificuldades. Né? Não sei se salvo alguém aqui não tenha dificuldade nenhuma nessa sua jornada, né? Alguém não tenha dificuldade, né? Então o fardo são essas dificuldades. Porque, como foi dito, enquanto nós estamos auxiliando o outro, é a nós que nós estamos auxiliando. Então nós lembramos, né? Ontem, até na nossa aula lá no André Luiz, nós estamos falando da morte. E nós lembramos que a maior lição de amor que foi dada para a humanidade, para continuar a ser humano, foi de Maria, quando estava lá no Gólgota, com Jesus. Maria, quando estava no Gólgota com Jesus. Ela, no seu desespero de mãe, perdendo um filho amado, um filho que foi trocado por Barrabás, que não tinha pecado nenhum diante da humanidade, que aqueles mesmo que o saudaram na véspera, o acusaram nesse dia. Então Jesus, para secar suas lágrimas, ele diz, mãe, apontando João, eis aqui seu filho. Ou seja, continue cuidando dele, porque eu não vou precisar de cuidado. Então é assim, quando nós cuidamos do outro, nós esquecemos os nossos problemas e nos tornamos humanos. Como diz o mestre, é sempre ter um fardo para carregar. Que Jesus nos abençoe. Então, depois desse momento, nós vamos trabalhar em nós, a nossa humanidade. Nós que estamos na compreensão da doutrina espírita, sabemos quanto nós necessitamos ajudar o próximo, não como um fardo, mas como uma experiência para nós. E assim, neste momento, nós vamos envolver todos os jovens, os que ainda estão a meio do caminho, muitos que ainda duvidam, que eles tenham todos serenidade, confiança e fé. Vamos então envolver todos esses queridos amigos como se fosse o nosso maior amigo, nosso irmão, como de fato é. Vibremos.
desta mesma forma carinhosa, nós vamos até os hospitais, até os leitos de dor, onde há muita dor, às vezes desesperança. Vamos envolver, principalmente aqueles que estão na reta final, se preparando para o desencarne, levar a eles muita confiança em todos os momentos da vida, inclusive na dor e na doença. Vibremos. E finalmente, vamos lembrar daqueles que já partiram para a espiritualidade. Entes queridos, amigos. Vamos pedir que toda a equipe de benfeitores, de amigos espirituais, esteja cuidando de cada um, onde quer que estejam. Vibremos. E assim, nós vamos mais uma vez dizendo obrigado, Senhor, por estarmos aqui, estarmos no caminho, conhecendo todo o Evangelho, toda a palavra desse Mestre querido, palavras que devem fazer a nossa transformação. E que um dia de discípulos possamos também ser mestre no atendimento aos nossos irmãos. No exemplo que Jesus nos deu, que nós possamos sempre agir com humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos esperar mais um minutinho, daqui a pouco, para os passes.